Graça e paz, que Deus esteja te abençoando, que esse dia seja um marco na tua vida e que você possa hoje, com a graça de Deus, estar vencendo aí os obstáculos da tua vida, tá bom? Eu quero meditar com você num texto que está em Mateus 8, do 5 ao 10. Mateus 8, do versículo 5 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Que Deus nos abençoe pela sua palavra e que Deus possa estar falando aos nossos corações. Na época que Jesus veio a este mundo, né, veio a terra para trazer o Evangelho, trazer as boas novas de salvação, havia aqui os religiosos, os judeus religiosos, tá? Que principalmente, né, aqueles da seita dos fariseus e os escribas eram vaidosos. Os religiosos judeus da época de Jesus eram vaidosos por conhecerem, segundo eles, naturalmente, a palavra de Deus, mais do que qualquer outro. Quer dizer, eles se achavam grandes conhecedores da palavra de Deus, grandes conhecedores das Escrituras Sagradas, mas na verdade Jesus não foi isso que Jesus falou, não. Jesus falou completamente ao contrário daqueles religiosos. Na verdade, eles não sabiam nada de Deus, não tinham intimidade nenhuma com Deus, dito pelo próprio Senhor Jesus. Tá? Eles se achavam que eram os bambambãs, né, nas Escrituras, mas, na verdade, Jesus falou completamente ao contrário. Os escribas e fariseus achavam que eram superiores a todo mundo. Eles se julgavam os grandes conhecedores de Deus, achavam que eram os guardiões das coisas santas e diziam que Deus era só deles. Deus era só deles. O Deus Criador, o único Deus, era só deles. Como se Deus, né, tivesse só um povo na terra. Como se Deus fosse Deus apenas deles, né, daqueles religiosos. Eles não sabiam, né, e muitos talvez hoje não saibam, que Deus é Deus de todos os homens. Deus é Deus de todo o universo. Está lá em João 3,16, diz lá: E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus não tem só um povo. Deus é Deus de todo o povo, de todos os homens. Basta que os homens reconheçam Ele como Deus, único e verdadeiro. Tá? Jesus conhecia muito bem, né, a hipocrisia daqueles escribas e fariseus daquela época. Tanto que Jesus os chamou de sepulcros caiados. Está lá em Mateus 23, 27, Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Jesus falou que eles pareciam aqueles sepulcros, né? Branquinhos por fora, bonitinhos por fora, mas por dentro é podridão pura. Tá? Esses escribas e fariseus daquela época, tá? Hoje ainda andam por aí. Ainda andam por aí. Alguns escribas e alguns fariseus ainda andam por aí. Limpinhos por fora, tá? Branquinhos por fora, mas por dentro estão podres, né? Fétidos, né? Mal cheirosos. Só Deus sabe. Mas vamos voltar lá ao centurião, né? Romano, do texto que nós lemos. Aquele centurião que se dirigiu a Jesus não era do povo de Jesus, não era judeu, aquele centurião era romano. E ele, tá, se dirigiu ali a Jesus, clamando ali pela cura ali do servo dele, né? Aquele centurião não frequentava templo nem sinagoga. Aquele centurião só conhecia Jesus apenas de ouvir falar. Aquele centurião não conhecia as Sagradas Escrituras, nunca leu uma palavra sequer das Escrituras. Aquele centurião não conhecia as profecias judaicas, as profecias bíblicas a respeito de Jesus, nem ao menos esperava o Messias para o povo dele. Ele era completamente desconhecedor, né, de todas aquelas profecias judaicas. Aquele centurião não conhecia as tradições judaicas, não conhecia os dias sagrados que os judeus tanto guardavam, não conhecia as festas judaicas, tá? Mas aquele homem, aquele centurião, alcançou um alto conceito diante de Deus. Mesmo sem ser do povo judeu, mesmo sem conhecer nada, sem se conhecer verdadeiramente as profecias sobre o Messias, mas ele teve um alto conceito diante de Deus. O próprio Jesus falou isso, né? Apesar de não saber nada a respeito de Deus, né, do Deus de Israel, que Israel pregava, aquele homem conhecia o Deus de Israel muito melhor do que o próprio povo de Israel. O próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus o elogiou, né? Ele sabia, né, aquele centurião sabia que Jesus é o Senhor, tanto que ele se aproxima de Jesus e ele fala: Senhor. Ele chama Jesus de Senhor. Ele sabia que Jesus é o Senhor. Ele reconheceu a superioridade de Jesus. Sabia que Jesus era superior. Sabia do poder de Jesus. Ele reconheceu a sua indignidade
a sua pequenez diante do Filho de Deus. Tanto que ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, debaixo do meu telhado. Senhor, cura o meu servo que está lá, Senhor Deus. E esta é uma afirmação do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo maravilhou-se. Diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus elogiou a fé daquele homem. Aquele centurião mostrou que conhecia Jesus Cristo muito mais do que os judeus, que na verdade os judeus nem o receberam. Na verdade, os religiosos nem receberam Jesus Cristo como o Messias. Não só os religiosos, mas muitos dos judeus, aqueles que gritaram lá naquele dia da crucificação: crucifica-o, crucifica-o. Aqueles ali, na verdade, não reconheciam que Jesus é o Senhor. Aí a gente, lendo o texto, a gente descobre que o que vale para Deus, que vale realmente para Deus, não é o que sabemos, não é a nossa cultura teológica, são nossos títulos teológicos. O que vale realmente para Deus é o que somos, é quem somos, a nossa fé, a nossa intimidade com Ele. É isso que vale para Deus. O que vale para Deus é realmente o que eu sou diante de Deus. O que eu sou diante de Deus. Qual é a minha fé? Qual é o tamanho da minha fé? Qual é a qualidade da minha fé diante de Deus? É isso que vale para Deus. Não é o que eu sei, os meus estudos, a minha formação teológica, nada disso. Isso é bom, Não estou desprezando o conhecimento teológico, não. É bom, é necessário. Mas a fé, ela vem antes. A fé, ela tem que vir em primeiro lugar. O conhecimento teológico, ele deve ser deve vir a reboque da fé. A reboque da fé. E você aí que está me ouvindo, você que está aí vendo esse vídeo, você às vezes se entristece porque não consegue guardar, às vezes, um pequeno versículo da Bíblia. Você diz: Senhor, minha memória é tão frágil, minha memória é tão falha que eu não consigo guardar. E você vê pessoas, que guardam versículos, guardam textos, mas não se impressiona com isso, não. Não se impressiona, não. Procure ter o valor diante de Deus pelo que você é. Pelo que você é, quem você é. Se você não consegue guardar, dá um glória a Deus, e sempre que você estiver lendo a Bíblia, examinando as Escrituras, entendeu? Saiba que Deus está ali te ouvindo, está ali te orientando, o Espírito Santo está ali te orientando, E não se impressiona com quem tem uma memória privilegiada, que consegue guardar textos maravilhosos. O bom é que possamos, antes de ter a memória privilegiada, possamos ter uma fé privilegiada, uma fé, uma confiança em Deus, nos aproximarmos de Deus pela fé. Aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe.
É a fé, está lá em Hebreus. Veja que o salmista escreveu, tá? O salmista Davi escreveu no Salmo 119, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você vê que o salmista, ele não diz que escondeu a memória, a palavra na memória. Ele escondeu no coração. Porque é no coração que você deve guardar a palavra de Deus. No teu coração ela deve estar. A memória, se estiver na memória, tudo bem. Mas no coração ela deve estar. Porque é no coração que o salmista diz que eu guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista, né, não disse que guardou na memória. E você tem valor para Deus, né, pelo que você é. E não pela sua memória ou cultura teológica. O teu valor, antes de tudo, é pelo a quem você é diante de Deus. Aquele centurião, ele estava lá, era romano, um militar, estava lá, era um comandante lá de uma centúria, né? Um centurião comandava uma centúria, 100 homens. E ele ali foi elogiado por Jesus. Jesus falou, nem Israel eu vi fé como a dele. Esse homem tem muita fé. Aquele centurião, ele foi abençoado pela sua fé e não pelos seus conhecimentos. Ele não sabia nada. Ele não sabia nada sobre Jesus. Ele ouviu falar. E a fé cresceu no coração dele. Aquele centurião foi abençoado naquele dia ali, naquele encontro com Jesus, porque Jesus viu no coração dele realmente a fé. A fé, ela provém da alma, ela não provém da mente. A fé nasce na alma e não na mente. Não é pelo conhecimento que nós atingimos a fé. Não é pelo conhecimento que nós chegamos a ter fé em Deus. Mas é pela fé que nós chegamos ao conhecimento. Quanto mais, não pense que quanto mais cultura teológica, você terá mais fé. Leia do engano, nada disso. É quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais a fé pode crescer no teu coração. Mas você precisa conhecer Deus. Aquele centurião, ele sabia do poder de Jesus. E você precisa saber do poder de Deus na tua vida. Você precisa saber que Deus, ele é presente na tua vida, é presente na nossa vida. E do poder de Deus. Fé é você saber, ter a certeza de que Deus é infinitamente poderoso, de que Deus te ama, tá? E que Deus quer fazer o melhor por você. Isto é fé. Fé é você saber que se você não conseguiu o que você pediu a Deus, porque não é da vontade de Deus. Não porque Deus não tenha a capacidade de atender o teu pedido, mas porque Deus viu que você não é o momento de você receber aquilo ali, esta bênção. Não é o momento. Então a fé, a fé ela vem pela intimidade com Deus, pelo conhecimento de Deus. Aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11. Tá? Então a fé, ela vem pelo conhecimento de Deus, pela intimidade com Deus. Você saber que Deus é infinitamente poderoso. A cultura teológica, apesar de ser interessante, veja que eu estou usando a palavra interessante,
tem pouco peso no conceito de Deus sobre nós. O conceito, Deus não abençoa mais aquele que tem mais cultura teológica. Deus abençoa mais aquele que tem mais intimidade com Ele, mesmo que a sua cultura teológica não seja pouca ou nenhuma, como aquele centurião. E você, né, que não consegue memorizar um pequeno versículo da Bíblia, Deus não está preocupado com o que você memorizou. Deus está interessado em que você é diante dele, naquilo que você guarda no teu coração, naquilo que você é diante de Deus, tá? Se você tem realmente comunhão com ele, com Deus, se você é um verdadeiro cristão, se você tem realmente a mente de Cristo, aí sim você estará sendo elogiado por Deus, elogiado por Jesus. Aquele centurião de Cafarnaum que se dirigiu a Jesus, era romano, né? Homem romano, militar, homem duro, tá? Das fileiras do exército romano, talvez nunca tivesse visto Jesus antes. Aquele homem talvez fosse o primeiro encontro dele com Jesus, tá? E talvez nunca mais tenha visto Jesus face a face. O primeiro encontro dele, talvez, e talvez depois daquele momento ali, nunca mais viu Jesus face a face. Mas ele conhecia a autoridade de Jesus. Ele tinha uma fé inigualável. O próprio Jesus falou: fé como esta eu não vi nem em Israel. E você? Me dirijo a você agora que está aí me ouvindo. Jesus pode elogiar a sua fé? Como é que está a sua fé? Jesus pode fazer um elogio sobre a sua fé, conforme ele fez daquele centurião? Como ele elogiou, como ele falou daquele centurião romano? O que Jesus pode falar da sua fé? Só você sabe. Ninguém sabe. Só você e Deus sabem, né, como é que está a sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você e tua família, e graça e paz para você.